Graças a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória, por mais um culto em que nós iremos cultuar ao Senhor através do estudo do Espírito Santo. Graças a Deus. Eu quero ler novamente o versículo de número 4 de 1 Timóteo, versículo 1 e 2, que diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então o Espírito Santo diz que haveria tempos difíceis e que as pessoas apostatariam da fé. O que é apostar da fé? O que é ser apostata da fé? É desviar-se, é decair da própria firmeza que tinha. A ser apostata é desviar da fé, da verdade, é desviar da palavra genuína. Posso explicar de uma maneira bem fácil? Muitos creem em Deus, a maioria diz que crê em Deus, a maioria diz que Deus é com ele, mas na prática, quando essa vida tem que estar linkada à palavra, a pessoa deixa a desejar. Então a pessoa, todo mundo diz, Deus é comigo, graças a Deus estou vivo, graças a Deus estamos assim, estamos assado, mas elas estão longe da palavra. Elas creem em Deus, mas sem o ônus da palavra. Porque com o ônus da palavra você precisa viver o que a Bíblia diz que você tem que viver. Não importa a dificuldade que é. Não importa se você diga para mim que o mundo é tentador. Era melhor então você ter nascido na época do homem da pedra, que você viveria em caverna, você não teria muita coisa para deslumbrar. E será que você não pecaria da mesma forma? Lógico que pecaria, de forma diferente, mas pecaria. Senão Adão e Eva não teriam pecado, não tinha televisão, não tinha TV a cabo, não tinha telefone celular, não tinha rede social, não tinha nem a visão de estar nu ou não. Isso vai acontecer depois do capítulo 3, 9 adiante. Eles não pecaram. Nós não pecaríamos, nós somos melhores do que ele. Então, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia diz que muitos seriam apostatariam da fé. Então o Espírito Santo na sua vida, ele é importante, porque ele te lembra disso todos os dias. Por quê? Porque se eu sou regenerado, se eu sou limpo, se eu vou melhorando, aperfeiçoando a cada dia pela palavra, Tito capítulo 3, versículo de número 5, pelo Espírito Santo, é ele que me lembra todo dia que eu tenho que tomar cuidado para mim não ser um apostata da fé, quer dizer, decair na própria firmeza que outrora eu tinha. É quando alguém diz, pastor, eu já fui mais crente, pastor, eu dedicava mais, mas eu me decepcionei com o homem. Isso é medíocre, isso é um das mais profundas, estúpidas revelações sujas e imundas que alguém pode revelar de si mesmo. São pessoas muito drúxulas, muito baixa, quando digam que não dão dízimo, não dão oferta, não vão à igreja, porque está cheio de pastor assim assado. Não interessa. Judas era Satanás e trabalhava para Jesus. E isso não fez com que Jesus se desviasse, nem os 11 discípulos fossem levados para o inferno, porque um era ladrão, que era Judas, João 12, 6 adiante. Então não importa. Isso não pode ser uma desculpa contínua de uma geração tão medíocre, tão suja, que fica colocando a mediocridade da sua vida, tentando jogar para debaixo do tapete o seu mau caretismo.
ao dizer que não serve mais a Deus, que não sente mais a presença de Deus. Tem pessoas que entram numa igreja, tem gente chorando do lado dela. Tem gente que eu estou chorando. Tem culto que eu choro, derramo lágrimas, e o mesmo sentimento que eu tenho de lá de cá é o contrário e oposto do lado de lá. As pessoas estão mais frias do que as barras de gelo do Polo Norte. Como é que Deus toca aqui, não toca aí? Como é que Deus fala aqui, não fala aí? Como é que tem uns que sacrificam, que a maioria não faz nada? Por que será? Então, meus amados irmãos, com o Espírito Santo, mesmo que você tente ser um apostata da fé, o Espírito Santo te segura, ele te ajuda, porque ele vai não permitir que você seja enganado. A Bíblia diz aqui, ó, e eu vou ler para te ajudar, ajuda muito. Esses versículos bíblicos fazem muita diferença na vida das pessoas, e ele é muito importante, ó. Diz a Bíblia que uma voz, quando você tentar se desviar para a direita ou para a esquerda, uma voz dirá por detrás de você: esse é o caminho, segui nele. Então, você vê que Deus, ele é misericordioso. É nós que não queremos entender e crer nesta palavra. É nós, as pessoas que recusam o que essa palavra diz. Olha que lindo, ó. O Espírito Santo. No verso 24 de Ezequiel 17 diz assim: o Senhor fará com que todos saibam aonde todas as árvores do campo, do seu campo, o Senhor assim o diz: eu abaterei as árvores altas, elevarei as árvores baixas, sequei a árvore verde, mas fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, e eu farei. Olha que coisa linda do Senhor. Então, meus amados irmãos, não importa se você se encontra hoje seco, se você se encontra hoje completamente sentindo a frieza no seu coração, você está sentindo a distância de Deus na sua vida, você está sentindo que você não consegue mais ter a mesma aplicação da fé. Isso é a ausência do Espírito Santo. Mas diz o texto também, Isaías, olha. Então você viu que Deus vai abater as árvores grandes. A árvore significa pessoas, vidas. Ele seca, mas aquela que está morta, mas que tem vontade de viver, aí já é Ezequiel 47, versículo 9 ou 12. Toda árvore à beira do rio da vida, ela reverdecerá, ela dará fruto. E quem que é esse rio? Rio é o Espírito Santo. João 7, 37 e 38. Os rios fluirão de dentro daqueles que crerem em Deus. E esse rio que o Espírito Santo promove é o próprio Jesus, a água da vida. João 4, verso 6 adiante. Então a Bíblia disse, Isaías, no capítulo de número 30, diz assim: embora, vou ler o verso de número 20 e 21, olha. Embora o Senhor te dê pão de angústia e água de aperto, embora Deus traga dificuldade à sua vida, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Olha que lindo. Os teus ensinadores, os teus olhos verão a todos eles. Quer te desvies para a direita ou quer te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Que maravilha. Jeremias 31, 34, diz a Bíblia, que cheio do Espírito Santo chegará um dia que ninguém mais precisará ensinar o outro. Esse é o caminho, este é o Senhor. Quando Jeremias profetiza isso, assim como Isaías, assim como Ezequiel, ele está falando do Espírito Santo,
que em Joel 2, 28 adiante, desceria sobre toda a carne, para trazer às pessoas a oportunidade de ter uma mudança de vida, de não ser apostata da fé. Então Paulo está dizendo para Timóteo, muitas pessoas, por apostarem da fé, vão seguir doutrinas de demônios. E a gente disse isso, né? A igreja moderna, as orações, os pedidos de orações, a inspiração da igreja, parece mais doutrinas de demônio. Só o demônio pode satisfazer essas pessoas. Só o demônio pode atender os pedidos que as pessoas fazem todo dia, porque elas só pensam em viver, em ter vida, só pensam em ter saúde, só pensam em pedir para os filhos, só pensam em pedir emprego, em pedir trabalho. Elas não pedem um ministério, elas não pedem um chamado, elas não pedem, pastor, ora para mim ser mais útil às pessoas. Pastor, ore para mim ser mais dizimista, para mim entregar as minhas primícias, ora para mim ser mais ofertante. Não, essas orações ninguém pede. Pastor, ora para que eu seja cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para fazer o que com o Espírito Santo? Com a inspiração que você tem para ser cheio do Espírito Santo? Para você ser sábio, para conquistar as melhores posições e o melhor que você quer, para você ter poder e autoridade sobre o mal. Para que você quer o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo para ser salvo, mas para ser salvo você precisa ter o Espírito Santo para aprender a servir ao reino de Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, não sabia. Lógico, você não vai receber o Espírito Santo para ser salvo se você não servir, porque as fé sem obras é mortas. Tiago 2, 14 a 18. Então, meus amados irmãos, olha os espias, no capítulo de número 13 de Números. Eles não criam em Deus, como eu disse aqui, apostaram da fé, foram apostatas. Eles decaíram na própria firmeza que tinham e duvidaram do que Deus havia prometido. Olha a vida de Manassés, segundo Crônicas, capítulo 33. O mesmo homem que creu, agradeceu a Deus pelo trono que assume, é o mesmo homem que vai decair na firmeza e vai fazer uma desgraça, vai destruir a vida de Israel, o povo de Israel vai se tornar idólatra. O povo de Deus vai se tornar imundo por causa da maneira que ele reina. Olha a vida de Adão e Eva. O mesmo Deus que eles haviam crido era o Deus que agora eles decaíram na fé, porque em vez de crer no conselho de Deus, foram crer na sugestão do diabo. Olha Arão em Êxodo 32, o mesmo homem que a voz de Moisés, que o seu cajado floresceu diante dos demais, um homem que Deus usou tremendamente, o primeiro sacerdote, os seus filhos, depois dele também os primeiros sacerdotes, foi ele e seus 2 filhos. Bastou Moisés subir no monte e demorar a descer do monte, porque as pessoas querem que a oração do pastor da quinta-feira resolva os problemas delas amanhã na sexta. As pessoas me pedem oração e elas querem ter o resultado naquela semana, naquele dia, naquele mês, quando na verdade eu já estou mais de um ano orando todos os dias. E é assim como Arão. Foi Moisés demorar 40 dias no monte, que Arão pegou o ouro das pessoas que tinham e fez um bezerro de ouro. Então foi uma apostata da fé. Caiu na própria firmeza da fé que outrora ele tinha. Morreu prematuramente, os seus filhos foram mortos, queimados. Olha a geração de Noé e após Noé. Olha a geração de Noé no capítulo 5, toda pervertida, que outrora eram aqueles que serviam a Deus. Olha do capítulo de número 11, após o dilúvio, na torre de Babel, aqueles que criam Deus agora, que estavam debaixo da aliança de Deus, no capítulo 9 de Gênesis, quando o arco-íris aparece para Noé, agora os mesmos estão sendo apostatas da fé, não querem servir a Deus conforme a palavra. Olha Demas, falamos outra oração, 2 Timóteo 4,10. Paulo disse: Demas, por causa dos valores deste mundo, por desejo de viver nesse mundo, por causa das coisas
da carne, ele abandonou o ministério, ele abandonou a obra de Deus e foi andar segundo o mundo. Segundo o mundo, não é que ele saiu dali e foi ser um prostituto, um cachaceiro, não. Segundo o mundo, são pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão dentro da igreja para ter melhor qualidade de vida no mundo, para ter possibilidades no mundo. Quem me dá possibilidade, onde quer que eu esteja, é o Senhor, segundo a sua plena e soberana vontade. Eu não posso estar na igreja para tirar proveito, para ser oportunista. Demas foi oportunista. Então ele foi apostata da fé, porque outrora ele viveu a fé real, foi discípulo de Paulo, filho da fé de Paulo. Olha Saul em 1 Samuel, capítulo de número 15. Um homem já foi honrado, já foi ungido a rei, comprometeu-se com Deus a obedecer a ele e ao seu profeta. Já no capítulo 15 ele não obedece nem ao profeta nem a Deus, queria servir a Deus da forma dele. O homem que jurou compromisso com Deus, agora é um apostata da fé. No capítulo 28, o mesmo homem que adorava a Deus, agora está buscando resposta na feitiçaria, na macumbaria, no oculto. Está escrito lá numa feiticeira de Andor. Olha, a 1 Timóteo 1,20, Alexandre e Emineu, homens de Deus, que Paulo teve que mandar eles para Satanás. Por quê? Porque eles estavam perturbando o evangelho. Não queria o evangelho pregado como Paulo pregava. Achava que Paulo era radical demais, que Paulo era duro demais. Meu Deus e meu Pai. Olha os discípulos de João 6, 60, 66. Apostatas da fé. Os mesmos homens que creram em Jesus, que seguiram Jesus por muito tempo, disseram no verso 60, dura pregação é essa, como a gente vai poder ouvir esse pastor? Esse pastor prega muito duro. O que eles disseram de Jesus, que é o bom pastor. De João 10, não, esse pastor prega diferente, não vão aguentar não. E a Bíblia diz no verso 66 que eles abandonaram o Senhor. Apostatas da fé. Olha o povo que se acha rico. De 1 Timóteo 6,10, Paulo diz que muitos, procurando a riqueza, por ela se afundaram na vida. Olha quantas pessoas que lutam a vida toda para comprar uma casa, para comprar um apartamentozinho, um pedaço de tijolos. Luta, o melhor dinheiro que elas ganham é para colocar dentro da casa, é para colocar no piso da casa, na porta da casa, e se tornam ladrões de Deus durante anos, obreiros de igreja, discípulos de pastores, para poder construir os seus barracos, que são favelas, porque os crentes hoje estão tão medíocres que constroem tendas e se sentem que estão bem com Deus. Precisa fazer uma viagem a Beverly Hills, precisam fazer uma viagem em Hong Kong, precisam fazer uma viagem na Tailândia, precisam fazer uma viagem em alguns lugares da China para ver o que é mansão, para ver o que é casa de fato. Já vi aqui no Alphaville, lá no Alphaville em São Paulo, para ver o que é de fato uma mega casa. Aí constrói o barraco, que para eles é uma mega casa. Foi Deus que nos deu, Deus foi tão bom, proveu o pedreiro, proveu isso. É uma mediocridade muito intensa. E essa verdade não pode se calar. Eu, pelo menos, jamais vou me calar para agradar A ou B. Porque se eu sou chamado para ensinar, e aquilo que lemos, Deus enviará os mestres para que você ouçam eles. Eu não quero ser arrogante. Eu não quero aqui trazer uma ideia do dono da verdade, mas Deus me chamou para ser o mestre da palavra. O que eu vou fazer? Eu vou dizer para você, eu não sei pregar? Mas se eu não sei pregar, por que você está ouvindo? Eu não sei pregar, mas o Espírito Santo é que me faz pregar o que eu estou pregando. Então, eu prego por sabedoria dele. Então, eu não posso dizer aqui, olha, não fica aí me ouvindo não, que eu não vou falar nada com nada, vou falar só besteira. Eu não tenho conhecimento nenhum, você vai ficar me ouvindo aí? Lógico que não. Você está aí porque você está ou por curiosidade, ou para certificar se realmente sai alguma coisa que é bíblico da minha boca para a sua vida. E Deus prometeu isso. Mas às vezes as pessoas não valorizam.
Então, meus amados irmãos, há muitos atrás de riqueza dentro da igreja, porque a riqueza não é necessariamente a pessoa procurar ter 1 bilhão no banco. A riqueza dela é lutar para comprar um carro, é lutar para comprar um sítio, é lutar para comprar uma casinha, é lutar para reformar um apartamentozinho, é lutar para fazer uma viagem à Disney. Então, riquezas é isso, riqueza é tudo que toma o lugar de Deus na sua vida. E eu insisto em dizer às pessoas, quando dizem, pastor, eu tenho pavor disso, desde quando eu vi isso. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, mas de um tempo para cá me dá um nojo quando alguém diz, eu faço o que eu posso. Como se ela fosse dono do que tem. Ela não reconhece que ela é arrogante, prepotente. Ela não reconhece que toda vez que ela pronuncia isso, é um lixo, é um esgoto, é o diabo usando a boca da pessoa. Porque como é que eu posso dizer, Deus, eu dou ao Senhor o que eu posso? Mas se o pouco ou muito que eu tenho vem dele, então agora ele me deu e agora eu limito ele, ele me dá. E agora eu digo, não, o Senhor me deu, agora é meu, eu faço o que eu quero. O Senhor se vire com a minha esmola. É assim que quer dizer, eu dou o que eu posso, eu oro como eu posso, eu jejuo como eu posso. Não, você deve jejuar como deve orar como deve dar como deve servir a Deus como deve, não como você pode. Aí alguém pega um versículo bíblico isolado e cria uma mensagem, cria um livro, uma filosofia, e aí, como diz 2 Timóteo capítulo 4, 3 ao 5, procuraria um senhorio para si próprio. Tá bom, não tem problema não, é assim mesmo. Paulo já disse isso. Então, meus amados irmãos, na mesma página 48 do livro, eu digo lá, no versículo de Éfesos, capítulo 4, 23, e vós renoveis no espírito do vosso entendimento. E vós renoveis no espírito do vosso entendimento. O que é isso? O seu entendimento só pode ser renovado pelo Espírito Santo. O que é isso, pastor? O entendimento que você tem da vida, o entendimento que você tem do que é uma família. Porque família, para as pessoas dentro da igreja, é marido, mulher e filhos, pai, mãe, titio, titia, vovó, vovô. E família não tem nada a ver com mãe, vó, vô, tia. Não tem nada a ver com filhos. Não tem nada a ver, não. A Bíblia diz, é claro, olha, disse o Senhor, olha, Marcos capítulo de número 3, disse o Senhor, portanto, versículo 35, a Bíblia disse, eu vou ler o verso 31 a 35 para te ajudar melhor. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram chamar a Jesus. Os católicos que um dia alguém disse para ele, pastor, esses irmãos de Jesus não quer dizer irmãos em Cristo, irmãos da igreja, eles ficam sempre tentando arrumar uma desculpa para morar no engano, na mentira, porque fica babando na mentira, arrogância, vão morrer na arrogância. Então, aí se lê Atos, está lá escrito, e os discípulos de Cristo, mais os seus irmãos e irmãs, e lá em Atos, lá, esses irmãos, lá. Não, lá também é porque o cara errou na hora de escrever. Eles tentam arrumar uma desculpa. Então vou ler de novo. Chegaram então os seus irmãos de sangue e sua mãe Maria, e estando eles do lado de fora, mandaram chamar a Jesus. Lá de fora da multidão, Jesus estava pregando, e havia muita gente que estava em redor de Jesus. E elas não conseguiam se aproximar. Então pediram, dá para você chamar lá meu filho lá? A multidão estava sentado ao redor de Jesus. E lhe disseram, mestre, Jesus, a sua mãe e teus irmãos te procuram. E estão do lado de fora aí, porque não estão conseguindo passar aqui. Jesus perguntou a eles, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então, olhando em redor Jesus, para o que estava sentado junto dele, disse, aqui estão quem são minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e é minha mãe. A vontade de Deus, eu repito,
para os demagogos hipócritas desavisados de plantão. É andar na Bíblia. Pastor, mas ninguém anda. Você fala por você, não fala por mim, não. Não fala pelos outros, não. Não, pastor, mas quem é perfeito? Fala por você, não fala pelos outros, não. Você é Deus para julgar as pessoas e dizer que porque você erra, todo mundo é da mesma laia? Porque eu erro, todo mundo pode ser da mesma laia? Não, os meus erros não têm nada a ver com os acertos de Deus, não. Eu posso pregar mesmo sendo medíocre, mas a verdade não tem nada a ver com a minha mediocridade. O Espírito Santo não deixará de usar a minha boca com a verdade porque eu sou medíocre, porque eu sou hipócrita. Então, meus amados irmãos, a família de Deus é quem faz a vontade de Deus. Mas hoje a maioria dos crentes, principalmente mães, né? Hoje os pais modernos, as mães, tudo deles e delas é para o filho, é a filha, tem que embelezar a filha, tem que dar carro para o filho, tem que fazer para o filho. Não, você pode dar até o mundo para o teu filho, desde que você dê o segundo mundo para Deus. Eu digo sempre, e disse a vida toda para minha filha que aprendeu, de fato, ensinei meu jeito. Se não aprendeu é porque não quer. Eu disse, nunca dê para tua esposa mais que tu dá para Deus. Se você dá para tua esposa um presente de R$1.000 e dá para Deus uma oferta de 500, você é um ladrão, Mesma coisa é ela. Mas se você vier dar para teu marido um relógio que custa 5.000, que é o sonho dele, mas você dá de oferta 2.000, você é uma ladrona. Simples assim. Não tem casamento que perdura. Não tem aliança que perdura. Hipócrita com hipócrita, sim. Mas se algum dos dois quer consertar, Deus se incumbe de separar. Deus incumbe de resolver o problema. E essa é a verdade que tem que ser pregada. É melhor você sentir a dor da verdade que eu te prego hoje, do que se você se sentir lisonjeado e massageado, mesmo diante da sua ferida. Pastor, pega leve, está doendo demais. É melhor, meu filho, você doer, sentir dor hoje, a senhora e o senhor, e melhorar de vez, do que mais um pastor charlatão ficar aqui enchendo linguiça. Eu não encho linguiça. Então, você, meu filho tem que ir para a faculdade, minha filha tem que ir, não tem pecado nenhum. Mas aí a pessoa pega e faz uma projeção, ela faz um projeto, um planejamento. Contas a pagar, faculdade do meu filho, 1.800. Aluguel, 1.200. Prestação do carro, 800. Prestação do cartão, isso. Quanto deu? 5.800. Quanto você ganha, meu bem? Eu ganho X, eu ganho X. Sobrou R$800. E desses 800? Nós temos que comer, né, meu bem? Então vamos fazer. Dá 300 para Deus, vamos ficar com 500. É assim que a maioria faz. É por isso que a história dos homens do passado, os bilionários do passado, não se vê mais hoje. Se vê um monte de gente no mesmo estágio, tudo da normalidade. Porque falta a fidelidade, foi embora. Eu vejo pelas pessoas que jejuam. Eu sei que essas pessoas vão morrer convencidas que vão para o céu. É problema delas, não é problema meu. Porque eu estou pregando a verdade. Quer aprender? Quer? Não quer, não aprende. Não quer, não aprende. Então, meu filho, e minha irmã, meu irmão, você pode estar com a ajuda do lado de Jesus. Você pode estar do lado de um profeta, de um bom pastor, e ir para o inferno, mesmo tendo a oportunidade da vida toda ter aprendido certo. Então a Bíblia diz aqui, renoveis no Espírito o vosso entendimento, para que você tenha entendimento real da vida, para que você entenda Deus como tem que entender, para que você entenda a palavra como tem que entender. Você só pode renovar, ele está dizendo, porque nós temos um entendimento arcaico, errado, por causa do pecado. Então nós precisamos renovar no Espírito, renovar no Espírito Santo o nosso entendimento. Então você vai pensar diferente da igreja, você vai pensar diferente da palavra, você vai pensar diferente sobre as finanças, você vai pensar diferente sobre o que é perdoar a pessoa que te ofendeu, você vai pensar diferente o que é obra missionária, você vai pensar diferente do que é a eternidade, você vai pensar diferente sobre o inferno, você vai pensar diferente sobre a sua nação, sobre o seu compromisso de cidadania. Então você não consegue renovar o teu entendimento, seu Espírito Santo está aí na página 48 do livro.
Mas está na Bíblia, esquece meu livro, está na Bíblia, Éfesos capítulo 4, 23. O versículo seguinte está escrito também no livro de 2 Timóteo 1,14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom depósito mediante o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, olha aí, só Bíblia, sem o Espírito Santo, você não tem um bom depósito. No depósito, é como se eu tivesse um depósito na minha casa. O lugar do treco-treco. O lugar dos cacarecos. Tem pneu velho, tem caixa de ferramenta boa, tem pneu velho, tem pedaço, tem prego torto, tem arame enferrujado, tem coisa que não boneca sem cabeça, brinquedo que os meninos não usam mais. Não existe isso. Mas, isso não serve de comparação. Tá bom. Vamos então num depósito do supermercado. Tem carne podre, carne fresca, produto que já expirou, tá lá, já mal cheiroso, esperando a indústria vir com o caminhão dele retirar aquilo do supermercado. Então no depósito tem tomate bom, tomate podre, cebola boa. Não tem no depósito de uma mercearia, você acredita? Que no depósito lá tem coisas que tem que ser tirado e separado. É assim. Quando você mata um animal para comer, uma galinha, um bode, um cabrito, um boi, uma vaca, você come ela inteira. Mas matei a vaca, você come ela inteira, você come o pé, o focinho, o nariz, o olho, o cabelo, do rabo do cavalo, o rabo da vaca, o rabo do boi. Você come, porque na Índia come cavalo, né? Na China, você come, quando mata um leitão, você limpa, tira as vísceras dele, ou você come ele do jeito que está, matou, deu uma facadinha nele, bota ele lá na brasa e come ele daquele jeito. A galinha, você come do jeito que matou, com pena e tudo. Então, da mesma forma, todos nós temos que ter o bom depósito. E eu só posso ter o bom depósito, quer dizer, eu só posso ter dentro de mim fruto do Espírito, dom espiritual, pensamentos dignos de louvor, sentimentos puros. Eu só posso ter conhecimento bíblico, eu só posso ter boas intenções, não intenções filosóficas de conceito arcaicos que o meu pai e minha mãe ensinou, ou o mundo ensina, ou a ética, a etiqueta ensina, não. O bom depósito, aonde as coisas de Deus estão aqui, só mediante o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo nesse depósito que é a sua vida, o seu coração, a sua mente, está cheio de coisas ruins e está aí misturado, Então, meus amados irmãos, sem o Espírito Santo, quem somos nós? Sem o Espírito Santo, quem é você? Quem sou eu? Não somos ninguém. Por isso você tem que valorizar, põe na tua cabeça, minha senhora e meu senhor. Se não é na quinta, na sexta, fala com o teu pastor lá na tua igreja, o líder lá. Tem que jejuar, tem que buscar o Espírito Santo para que a sua vida mude de verdade. Porque sem ele você viu, você não consegue renovar seu entendimento. Você não consegue entender nada, você lê e não entende. Eu prego, você entende um pouco, você acaba ficando com raiva de mim, começa a me criticar. Eu não concordo com isso. Já tem gente dizendo aí, porque Deus fala, eu não concordo, eu não gosto, aí já tá, eu não gosto. Isso aí para mim não está certo. Porque é psicólogo, outro é psiquiatra, outro é psicanalista, outro é advogado, outro é professora, outro é acadêmico, outro é doutor. Vá plantar batata, quem quer que seja. Não estou aqui para que alguém dê nota na minha mensagem. Minha mensagem é do Espírito Santo. Você quer criticar, critica a Deus. Vai pregar no meu lugar, faz a sua live e vai pregar. Eu estou aqui para pregar a verdade, porque eu prestarei conta das almas. E aquilo que eu li, as pessoas não suportarão a sã doutrina. Isso é uma doutrina sã. O que é doutrina? Fundamentos bíblicos. Essa doutrina quer dizer aquilo que você tem que viver, é regra, é mandamento, não é sugestão, não, doutrina. Você tem que viver doutrina. Na minha casa, doutrina. Se eu tivesse filhos pequenos, doutrina. Todo mundo não pode chegar em casa depois das 10 horas, uma doutrina. Aqui em casa eu não aceito maconha, doutrina, é lei. Na minha casa eu não quero cachaça, doutrina.
Na minha casa todos devem respeitar uns aos outros. Doutrina. Na minha casa todo mundo tem que vestir roupa azul e verde. Já não é doutrina, é uso e costume. Então, meus amados irmãos, queridos, na página 50 do livro, mas eu vou lendo o versículo bíblico para você não se preocupar caso não tenha o livro. Em Lucas capítulo 11, 13, isso que eu estou dizendo: mas se vós, pois sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, olha, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, dar presente, coisas boas para ele, sendo maus. Quer dizer que eu posso ser mau e fazer coisa boa. Que coisa terrível. Por isso que quando alguém disse: eu faço a boa obra, pastor, eu ajudei fulano. Meu filho, você pode fazer coisas boas, você pode dar boas dádivas a quem quiser e continuar sendo uma pessoa ruim. Olha, você já... Pastor, eu nunca li por esse ponto de vista. Eu nunca tive essa interpretação por essa maneira reveladora. Pois é, mas é o que está escrito. Então, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Não é o pastor, não. O Pai espiritual da terra, pastor, não. O Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que pedirem. Aquilo que eu disse lá no começo. Ah, pastor, eu tenho pedido tanto o Espírito Santo, mas eu acho que eu não tenho recebido minha vida. Como é que eu sei que eu recebi o Espírito Santo? É aquilo que eu disse lá atrás. Você começa a ter nojo de tudo que você faz de errado. Você auto se repudia. Lembra de Jó 42? Eu me abomino no pó e na cinza. O que é isso? É como se ele dissesse: eu estou repudiando a mim, eu estou com nojo de mim, Deus. Por isso esse nojo, eu boto a cara no pó, eu me sinto o pó e a cinza dos erros que eu cometi contra o Senhor. Espírito Santo entra na vida de Jó no capítulo 42 e vai mudar a história daquele homem. É o mesmo Deus que quer mudar a sua história e a minha. Então, o Pai, ele vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Aí eu te pergunto 3 coisas. Qual razão que faz você pedir o Espírito Santo? Por qual inspiração? O que deseja fazer você quando receber o Espírito Santo? Então, 3 perguntas. Você está pedindo o Espírito Santo. Por qual razão? Minha vida está um caos, pastor. O Espírito Santo, ele não vem na sua vida para arrumar um caos que você está vivendo, se você não decidir ter caráter. Se você não decidir que o seu livre-arbítrio nunca será tirado de você. Repito, Atos 5,32, o Pai diz que Deus só dá o Espírito Santo, que ele disse aqui que daria. Jesus disse que o Pai dá a quem pede. Lucas 11,13, na página do livro 50. Então, quem pede, recebe. Se lê esse versículo isolado, então eu vou pedir e vou receber. Não, você só vai receber. Lucas 11,13 só cumpre se você viver Atos 5,32. Você tem que obedecer a Deus. Como eu obedeço? Por causa do seu livre-arbítrio. Então o Espírito Santo vai entrar na sua vida se você decidiu ter caráter. Fora disso, ele não vai entrar. Porque a razão pelo qual você busca o Espírito Santo não faz sentido. Então a razão para buscar o Espírito Santo, porque eu estou decidido a mudar o meu caráter, eu já reconheci o erro. Se você não reconhece o erro, para que aceitar Jesus? Se Jesus veio para perdoar os pecados. Se eu não reconheço, se eu reconheço só meia dúzia de pecados, eu tenho 100 pecados, mas eu só reconheço 6, pastor. Ó, pastor, você tem 10 erros, eu tenho 10 erros, mas eu só reconheço 5. E os outros 5 eu não reconheço, eu não concordo com o pastor X, com aquela palavra. Para mim eu estou certa, eu estou certo. Então o que o Espírito vai fazer na sua vida? Ele não vem, porque ele só vem para quem obedece. Obedecer a palavra, não é sugestão, não é na sua ótica como você vê a sua vida, não é. Porque se você se dominar, se supervisionar sem a referência bíblica, você pode dizer: pastor, o senhor acha que eu sou orgulhoso? Eu não sou. Pastor, o senhor acha que eu sou mentirosa? Eu não sou. Pastor, o senhor acha que eu sou miserável? Eu não sou. Pastor, o senhor acha que eu não sou crente? Eu sou. Então, vou fazer o quê?
Então, se você conhecer a Bíblia te dirá quem tu és. Porque ela é que nos revela. Portanto, quando ela vai nos regenerando, ela vai tirando a sujeira e vai mostrando quem você e eu somos. Então, meus amados irmãos, você quer o Espírito Santo? Repito, qual a razão? O que está te inspirando? Ah, está me inspirando, pastor, porque eu vi dizer aí que quando recebe o Espírito Santo a gente tem poder, ganha dinheiro e, puxa, a gente fica inteligente demais, a gente fica blindado contra a adversidade, a gente fica valente. Essa é a inspiração. Não, pastor, a inspiração é porque eu quero ser exatamente como Jesus disse, eu quero ser um discípulo dele. Papai vai te dar o Espírito Santo. Razão porque você quer. Pastor, a razão porque eu sei que eu estou nessa vida de passagem. A razão porque eu sei que pelo Espírito Santo eu vou adorar Jesus de forma correta e vou ser salvo e vou morar com ele no céu e vou conhecer que é esse Jesus que foi à cruz e que eu não vi há 2020 anos atrás. Eu não sei nem como ele é, porque não tinha foto, não tinha rede social, então eu não sei se ele é baixo. Desculpa. Eu não sei se ele é baixo, se ele é alto, se ele tem aqueles cabelos louros que mostram as folhinhas nas padarias, nos depósitos de material de construção, nas borracharias da estrada. Pastor, é por isso que eu quero o Espírito Santo. Papai vai te dar o Espírito Santo. O que você deseja fazer quando receber o Espírito Santo? Pastor, eu quero arrebentar. Eu quero, quando eu receber o Espírito Santo, aí eu vou dominar. Vou dominar sobre tudo e todos. Ah, papai não vai te dar o Espírito Santo, não. Ah, pastor, quando eu receber o Espírito Santo, eu vou ser melhor para as pessoas. Papai me deu o Espírito Santo, eu quero que as pessoas vejam em mim uma transformação de vida, pastor. Eu vou fazer isso, eu vou testemunhar da grandeza de Deus. 1 Timóteo 3,7, eu vou ser testemunho, não só para aqueles que estão dentro da igreja, mas para aqueles que estão lá fora. É por isso que eu desejo o Espírito Santo, porque senão você vai continuar jejuando e orando e não vai receber, porque oração não é certa, inspiração, desejo, o que fazer com o Espírito Santo, e continua dando esmola para o Senhor. Já estou quase terminando. Página 50 do livro, vou lendo só versículo bíblico, tá? Aí você não precisa preocupar, tá falando do livro, eu não tenho o livro, tá bom, estou lendo só versículo bíblico e comentando eles, tá bom? Para não ter problema. Página 50 do livro tem lá, lá embaixo da página está lá Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, olha que coisa linda, eu termino aqui. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Por que ele saiu logo da água? Rápido da água. A água estava fria, pastor. A água estava suja. Jesus estava com frio. Jesus estava com fome. Jesus, pastor, ele tinha um compromisso. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante o céu se abriu. Uau! Assim que ele saiu da água, foi só depois que saiu da água que o céu se abriu. Que tremendo, Jesus! E João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus, quer dizer, repousando sobre Jesus, permanecendo em Jesus. Então, Mateus 3,16 tem uma grande revelação. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu logo da água. Significava o quê? Sair logo da água. A Bíblia diz, Cantares 8,7, nem as muitas águas pode apagar esse amor. Era uma senha. Em Gênesis capítulo 1, Jesus é tremendo. Eu termino com essa revelação linda para a sua vida. Está escrito assim, vou ler para os irmãos. Olha o que fez Deus, olha. Verso 6 de Gênesis 1.
E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Uau! Vamos aí. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estão debaixo do firmamento, que é o céu, e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Águas de cima e águas de baixo. Tremendo. Quando Jesus é batizado e sai logo da água, aquela água, quando você lê o texto, multidão se batizava. E de repente, João Batista olha e disse: eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo para, Jesus na fila, humildade, não furou fila não. Significa sair do lago rapidamente. O lago representa o mundo. Significaria que saiu logo do lago e nesse instante o céu se abriu. Era Jesus anunciando: logo sairei do mundo. Porque aquela água que Jesus foi batizado, pecadores estavam ali sendo batizados e deixando a sua sujeira, o seu pecado naquela água, por mais que o Rio Jordão fosse água corrente. Quanto mais água vinha, mais pecado tinha que se lavar, porque todos os dias João Batista batizava dezenas e dezenas de pessoas. E essas águas no Jordão significam o mundo, porque é no mundo que nós deixamos o pecado. A gente não deixa o pecado no céu, a gente deixa aqui para subir para o céu. Por isso, o batismo das águas significa a limpeza da sujeira, ser uma nova pessoa. Então, quando ele saiu logo da água, ele estava dizendo: logo sairei daqui. E neste instante o céu se abriu. E foi Jesus sair do mundo, sair deste mundo sujo. O céu se abriu para que nós pudéssemos ser salvos e tivéssemos a oportunidade de um dia morar no céu. Era a senha de Cristo. Logo saiu da água, e quando ele saiu da água, o Espírito repousou, permaneceu eternamente sobre Cristo. Quero orar por sua vida, que Deus possa ter falado ao seu coração. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse ensino do Espírito Santo. Obrigado por tudo que aprendemos. Tudo foi Bíblia, tudo citação de versículos bíblicos e as suas respectivas revelações. Obrigado porque Jesus, ao sair logo daquela água, anunciaria o seu ministério, que foi apenas 3 anos e meio, e logo o céu se abriu. Agora o véu se rasgou, que representa o céu, se abriu, para que os pecadores como nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Obrigado, meu Deus e meu Senhor. Obrigado por este culto, obrigado por esta palavra, obrigado pela oportunidade que eu tenho de rever os meus conceitos espirituais. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de me converter mais, de olhar para dentro de mim e, mesmo sabendo a palavra, sabendo se eu estou andando conforme a tua palavra. Assim como tu começaste o culto, que todos nós tenhamos esse tempo de reflexão. Se estamos tendo nojo dos nossos erros ou saudades de cometer aqueles pecadinhos, de fazer aquilo que foi gostoso lá atrás. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos convenientes. Livre pessoas voltarem para mulheres e para braços de mulheres e braços de homens que vão destruir as suas vidas. Não deixe homens e nem mulheres voltarem, meu Deus, por causa de virar o zoinho, voltar para relacionamentos podres,
destruídos, pautados em sexo, em conveniência e não na sua palavra. Mas aqueles, meu Deus, que têm consciência, aqueles relacionamentos que por disciplina do Senhor foram, meu Deus, distanciados, esses façam que voltem. Voltem para a glória do Senhor. Voltem para que o seu nome seja glorificado. Não para botar mais menino no mundo. E nem para ficar virando zoinho na cama. É para serem testemunhas vivas de que casamento pode ser feliz do início ao fim, se os dois carregam a mesma unção, a mesma graça, o mesmo teor, a mesma fé, o mesmo princípio e critério da tua palavra. Ajuda-nos e esteja conosco na oração da meia-noite hoje. O bom dia, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por tudo que eu aprendi. Toda vez que pregamos, nascemos de novo. É momento de eu refletir na minha vida. É momento de eu rever o que eu fiz ao longo, exemplo desta quinta-feira. Como eu vi, como foi o renovo do meu entendimento. Meu entendimento está renovado pelas notícias. Ajuda, Pai, que o Espírito Santo seja o renovador da nossa mente. Assim como aprendemos, o Espírito Santo seja aquele que nos dá um bom depósito, para que coisa errada não fique depositada dentro de nós. Abençoe famílias que não são apenas pai e filho, mãe, esposa e marido, mas que podem ser. Porque se todos servem a Jesus, pode dizer como Josué em 24:15 do livro de Josué, quando ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Paulo vai dar isso em Atos 16:31 para o carcereiro, quando ele disse: o que eu preciso fazer para receber a salvação? Jesus, ele disse: crê tu e a tua casa também tem que crer. Aí se crê você e a tua casa, então você e tua casa será salvo. Então, meu Deus, está claro que é a família do Senhor. Porque aquele que tem dentro de casa alguém que não serve a Deus não é família, é parente. Por isso que o Senhor disse a Abraão no capítulo 12, versículo 1: Abraão, saia da tua família. Não. Abraão, saia da tua parentela. Aleluias. Ajude, meu Deus. Ajude-nos a sermos íntegros, ainda que isso nos separe daqueles que nós deveríamos estar unidos, todos unidos do mesmo amor. Que nós não sejamos convenientes, seja com mãe, seja com pai quem tem, mãe quem tem, filho. Nós sejamos autênticos na fé, fazendo não por radicalismo ou extremismo, mas, meu Deus, se seguir a Bíblia, eu serei chamado de radical e extremista, eu recebo. Prefiro ser extremista e radical, porque vivo a Bíblia, do que ser ecumênico, porque apenas vivo a conveniência bíblica. Está abençoado. Eu abençoo você. Fique com Deus.